Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Estamos encerrando hoje uma série de 4 mensagens nesse mês de julho, que enfatizou esse tema que vocês estão vendo aí na tela, chamado Tudo por Amor a Ele. E nós estamos aprendendo nesse mês de julho que, como mordomos de Deus, como aqueles que administramos as coisas que pertencem a Deus, devemos dar para Deus o primeiro e o melhor. Devemos dar para Deus tudo o que é melhor em nossa vida. E nós aprendemos aqui, nesses últimos 3 sábados, que existem algumas áreas da nossa vida que nós precisamos dedicar a Deus. No primeiro sábado, nós falamos aqui do nosso tempo, e especialmente o sábado como dia especial que nós dedicamos ao Senhor. Há 2 semanas atrás, nós falamos aqui dos tesouros que Deus nos deu, de como nós administramos as finanças e como somos fiéis a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Semana passada, o Kleber trouxe mais uma mensagem aqui para nós, falando dos nossos talentos, de como nós podemos usar os nossos dons para Deus. E hoje vamos falar da 4ª área da mordomia cristã, da 4ª área da nossa fidelidade, que é o nosso templo, o nosso corpo, e vamos falar do valor da saúde. Por isso eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e juntos vamos fazer mais uma oração a Deus para iniciar a mensagem de hoje. Coloque a mão na sua Bíblia, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, nesse momento, ó Pai, nós te pedimos que a Tua presença seja sentida nesse lugar e que a Tua palavra fale para os Teus filhos essa manhã. Ó Deus, a Tua palavra é rica e ela fala de assuntos importantes para a nossa vida. E o assunto que será tratado hoje, Deus, é um assunto que é negligenciado por muitos. É um assunto que o Senhor deu uma luz especial para a Tua igreja, a Igreja Adventista do 7º dia, mas que muitos de nós não temos praticado isso em nossa vida. Que a mensagem de hoje seja um despertar na nossa mente, que a mensagem de hoje seja um despertar na nossa vida, para que nós busquemos fazer a Tua vontade nessa área tão especial que é a nossa saúde, o cuidado do nosso corpo. Portanto, Deus, nos dê a Tua presença, fala com a Tua igreja essa manhã, usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, é o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. O capítulo 1 do livro de Daniel, ele começa mostrando claramente o grande conflito entre o povo de Deus e os inimigos de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, especialmente os livros de Josué, Juízes e os livros históricos que antecedem o livro de Daniel, nós vemos que o povo de Deus havia se afastado de seus caminhos. E como consequência do povo de Deus ter se afastado dos caminhos que Deus havia dito, Deus havia enviado um inimigo para destruir Jerusalém e levar cativo o povo de Deus. Esse inimigo tinha um líder chamado Nabucodonosor, que liderou os exércitos de Babilônia para atacar Jerusalém. E no capítulo 1 de Daniel, nós encontramos 2 poderes em conflito. De um lado está a cidade de Jerusalém, do outro lado está a cidade de Babilônia. De um lado, Jerusalém havia abandonado o Senhor. Do outro lado, Babilônia agora estava sendo usada pelo Senhor para trazer juízo sobre o povo de Deus. E no capítulo 1 de Daniel, nós encontramos a terrível cena de Jerusalém sendo destruída. E após Jerusalém ser destruída, a Bíblia diz que cativos foram levados para a cidade de Babilônia. No entanto, o reino de Babilônia era diferente de outros reinos, que quando conquistava outros povos, destruía eles, matavam, aniquilavam. Não, pelo contrário. Babilônia tinha um outro método. E o método de Babilônia era misturar
aqueles povos que eram cativos dentro do seu próprio povo, de sua própria cultura, de sua própria língua, de seus próprios costumes. E no capítulo 1 de Daniel, quando Jerusalém é destruída, nós encontramos uma ordem dada para o rei, para aqueles que lideravam o seu exército. No capítulo 1, no versículo 3, é dito o seguinte, acompanhe na sua Bíblia, na tela também está o texto que diz o seguinte: então disse o rei a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real dos nobres. E o verso 4 continua: jovens que não tinham nenhum defeito, eram formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em toda ciência, que tivessem a habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados sobre as letras e a língua dos caldeus. Nabucodonosor então deu uma ordem estrita, para que alguns do povo de Israel fossem trazidos para dentro do palácio que ele mesmo governava. Ele pediu então que nobres, jovens, com um futuro brilhante, que fossem inteligentes, sábios, formosos, fossem escolhidos dentre o povo de Jerusalém e que fossem levados para as cortes de Babilônia. E entre esses jovens, que eram muitos, eu imagino, dezenas, talvez centenas, a Bíblia destaca 4 deles. O mais famoso é Daniel. Mas junto com Daniel, 3 de seus amigos. Quem pode dizer o nome deles? Ananias, Misael e Azarias. E o capítulo 1 de Daniel traz a história inicial desses 4 jovens dentro das cortes de Babilônia. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando eles chegam nas cortes de Babilônia, eles recebem outros nomes. Daniel é chamado Beltesazar, e Ananias, Misael e Azarias recebem nomes babilônicos. Mas o capítulo 1 de Daniel traz o primeiro desafio para esses jovens. Quando eles chegam nas cortes de Babilônia, é dada uma ordem para que eles pudessem então comer de toda a comida que era trazida diante da mesa do rei e do palácio do rei. Era um banquete, eu imagino. Comidas variadas que talvez que eles nunca tivessem a oportunidade de comer lá em Judá, em Jerusalém. Mas o capítulo 1 traz então algo surpreendente. A Bíblia diz que quando aqueles jovens foram colocados diante daquele banquete, eles se recusaram a comer do banquete do rei. Daniel e seus amigos, então, ao verem aquela comida e a bebida que era trazida para eles, decidiram, então, não comer daquela comida. E o texto, amigos, que eu queria ler com você e destacar sobre a resolução desses jovens, está no capítulo 1, versículo 8. Leia comigo na sua Bíblia o versículo 8. Esse foi um dos primeiros textos que eu aprendi quando eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, eu comecei fazendo parte do clube de desbravadores. E no clube de desbravadores eu me lembro que no cartão de amigo, um dos requisitos do cartão de amigo, que era o primeiro cartão que a gente fazia, era você tinha que memorizar, decorar Daniel capítulo 1, versículo 8. E eu me lembro como hoje, desde com 13 anos de idade, esse é um dos primeiros textos da Bíblia que eu decorei. E o texto diz assim: Daniel resolveu firmemente, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos para que concedesse a ele não se contaminar. Daniel e seus amigos então tomaram uma decisão firme. E a decisão firme era que eles não iriam comer daquela comida do rei. E eles então foram até o chefe ali que cuidava deles para pedir que autorizasse eles a que não comessem aquela comida. E a pergunta que fica na sua cabeça e na minha quando a gente lê esse texto pela primeira vez é: por que que eles tomaram essa decisão? O que havia de errado naquela comida ou o que havia de errado naquela bebida que eles não podiam comer?
E a resposta, amigos, é que a Bíblia não descreve para nós qual era a razão. O capítulo 1 de Daniel não explica para nós qual era a razão, mas nós podemos tirar algumas conclusões, pelo menos 4, talvez, possíveis causas, porque aqueles homens não quiseram comer aquela comida. A primeira razão é que, muito possivelmente, os babilônicos, como outras nações, comiam comidas que para os judeus e para Deus eram consideradas imundas. Como, por exemplo, carnes que Deus não havia autorizado eles comerem, como carne de porco, outros animais que a Bíblia descreve que nós não deveríamos comer, porque faz mal para o nosso organismo e Deus havia prevenido não se contaminarmos com essa comida. Então, possivelmente, a primeira razão era essa. Uma segunda razão é que talvez aqueles animais que eram mortos e trazidos ali para serem comidos, eles haviam sido mortos não de acordo com a lei levítica. A lei da Bíblia explicava e dava instruções de como os animais deveriam ser mortos, aqueles animais que deveriam ser comidos. Como, por exemplo, eles não deveriam comer os animais com o seu próprio sangue. O sangue precisava ser drenado. Uma terceira razão, talvez, era porque aqueles animais que eram trazidos, ou aquela carne que era trazida para ser comida, eram carnes que eram oferecidas a ídolos. E talvez Daniel e seus amigos não queriam comer daquela carne que era oferecida para ídolos. Uma quarta razão é que talvez entre as bebidas que eram trazidas para ali, existiam também bebidas alcoólicas, bebidas fermentadas, algo também proibido pela Bíblia. Bem, a Bíblia não diz qual a razão central, mas nós podemos imaginar que todas essas 4 razões listadas acima eram razões óbvias, que Daniel e seus amigos não queriam participar daquele banquete. Resumindo em uma última e simples resposta, Daniel e seus amigos entendiam que eles precisavam cuidar de sua saúde. E ao participar daquelas refeições, eles não estavam cuidando do seu corpo como Deus havia dito para cuidar. E a mensagem de hoje, queridos irmãos, vem trazer para nós um lembrete, uma advertência. E eu tentarei responder para você hoje em 4 razões o porquê eu e você devemos cuidar da nossa saúde. Algumas religiões que pensam e pregam, inclusive por aí, de que o espírito, ele é separado do corpo. E algumas religiões dizem assim que, contanto que o teu espírito esteja bem, a tua alma esteja bem, você pode fazer com o seu corpo o que você quiser. Essa era uma ideia que não é uma ideia bíblica. Essa é uma ideia grega, que os gregos impuseram no século moderno e que muitos de nós cristãos acabamos levando isso para a nossa vida. E achamos que precisamos cuidar apenas da nossa fé, do nosso espírito, e com o nosso corpo a gente pode fazer o que a gente quer. Mas a ideia bíblica é uma ideia totalmente contrária a essa ideia. Na ideia bíblica, o corpo, a mente, o espírito, a alma estão interligados em uma só unidade. E quais são as razões bíblicas, então, que eu devo cuidar da minha saúde? Eu darei para você pelo menos 4, e eu queria que você anotasse essas 4, talvez no bloco do seu celular, ou na sua Bíblia, no seu caderno. 4 razões por que eu e você precisamos cuidar da nossa saúde. A primeira delas, porque o meu corpo, o seu corpo, ele pertence a quem? A quem, igreja? A Deus. Existe uma onda, e essa onda também moderna, com viés feminista. E é uma frase muito comum falada por aí, que é o seguinte: o meu corpo, minhas... Você já ouviu? O meu corpo, minhas regras. E a ideia é que se o corpo é meu, eu posso ter as regras que eu colocar para o meu corpo. E de fato isso seria verdade se o nosso corpo fosse nosso. Mas o que a Bíblia descreve é que o nosso corpo não nos pertence. Veja, o texto bíblico diz em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que nós fomos criados pelo dedo e pelas mãos de Deus. Deus nos criou de forma bela, de forma maravilhosa. Davi, quando fala da criação, ele diz, de forma espantosa, Deus nos criou.
Quando você vai para Gênesis capítulo 1, você vê que Deus, ele fala e tudo acontece. Deus fala e a luz aparece, Deus fala e as águas são separadas, Deus fala e a vegetação aparece, Deus fala e os animais surgem. Mas quando chega na criação do homem e da mulher, Deus coloca a mão na massa. Deus forma, Deus toca, Deus cria. E Deus cria, amigos, todos nós, de formas diferentes. E o mais belo da criação humana é que nós fomos criados diferentes. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Eu costumo dizer o seguinte, que a igreja seria muito chata se todos na igreja fossem iguais a mim. E às vezes há um problema na gente, sabia? Que o problema da gente é que às vezes a gente quer que os outros da igreja sejam iguais a mim, a eu. E às vezes eu acho que a igreja seria melhor se todos na igreja fossem iguais a mim. Irmãos, não, a igreja não seria melhor se todos fossem iguais a você. Deus nos criou de formas diferentes e na beleza da criação de Deus está a beleza da igreja. A igreja é linda porque ela tem pessoas diferentes, de cores diferentes, de línguas diferentes, de tipos diferentes. E todos esses povos diferentes vão para o mesmo céu. Você diz amém? E se a gente quer viver no mesmo céu, a gente precisa aprender a viver nessa terra aqui, com pessoas diferentes do nosso lado. Deus criou o nosso corpo de forma bela, de forma maravilhosa. E eu preciso entender que esse corpo não me pertence. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 6, é um texto que nós estudamos na lição hoje. Ele diz assim: não sois de vós mesmos, fostes comprados por um alto preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo está dizendo aqui, filha, filho, esse corpo que você tem não é seu. Por isso, aquilo que você coloca dentro desse corpo importa para Deus. Porque esse corpo não é seu, esse corpo é de Deus. Por isso, aquilo que você come é importante. Aquilo que você bebe é importante. Aquilo que você veste sobre o seu corpo é importante. Porque esse corpo não é seu. Esse corpo pertence a quem? A Deus. E Deus diz, filha, filho, foi um alto preço que eu dei. Porque eu te criei, mas eu te redimi e eu enviei meu filho para morrer por você. Você foi comprado por um alto preço, por isso, glorifique a Deus no seu corpo. Então a primeira e simples razão porque eu e você precisamos cuidar do nosso corpo, é porque esse corpo não é nosso. Esse corpo pertence a Deus. Há uma segunda razão, porque eu preciso cuidar do meu corpo. Porque além desse corpo pertencer a Deus, a Bíblia diz que esse corpo é o santuário de Deus. Ele é a casa de Deus. Eu me lembro que uma das primeiras discussões que eu tive no meu casamento, sim, irmãos, pastor e esposa de pastor também discutem no casamento. Foi logo quando a gente era recém-casado. Nós estávamos no nosso primeiro ano de ministério. Eu era um pastor, nós éramos jovens, eu tinha 21 anos, ela 22. Nós morávamos numa casa na cidade de Garanhuns. E um dia eu liguei para alguém da associação, estava indo passar pela cidade. Não me lembro se era, acho que era o secretário da associação, estava passando pela cidade, ele estava fazendo algumas visitas. E ele me ligou e disse, Tiago, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Ele disse assim, olha, eu estou passando por aí pela cidade e eu queria visitar você, tudo bem? Posso ir na sua casa? Eu disse, é claro, pastor. É claro que você pode vir aqui em casa. Que hora que o senhor vem? Ele disse, 3 da tarde. Eu disse, tudo bem, 3 da tarde, pode vir. E eu me lembro que terminou a ligação, eu fui resolver mais algumas coisas. Depois eu peguei o telefone e liguei para a Messi e disse, Messi, olha, é o seguinte, daqui a pouco ela disse assim, olha, o pastor fulano de tal vai nos visitar. E ela disse, nossa, que bom, quando é que ele vem? Aí eu disse, hoje. Ela disse, como assim hoje? Que horas? Eu disse, daqui a pouco, 3 horas. Ela disse, você é doido, como é que você não me avisa? O pastor vai na minha casa, a casa está bagunçada, não está preparada, e agora? E aí foi uma das primeiras discussões que eu tive na nossa casa. E sabe o que eu aprendi aquilo? Sabe o que eu aprendi com essa lição? Que
Primeira coisa que eu aprendi como homem e como marido é sempre avise sua esposa com antecedência quando alguém vai na sua casa. Tô certo, mulheres? Tô certo? Essa foi o que eu aprendi. Mas a segunda coisa que eu aprendi ali é que quando a gente recebe alguém na nossa casa, nós nos preparamos para receber essa pessoa na nossa casa, né? E lá em casa é sempre assim, né? E eu sei que na sua casa não é diferente. Se você vai receber uma visita na sua casa, você que não quer que a sala esteja bagunçada, você não quer que a cozinha esteja uma bagunça, você quer preparar uma comida, você quer deixar o sofá arrumadinho, você não quer ser pego de surpresa? Sim ou não? Nós queremos nos arrumar. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se você soubesse que hoje, às 8 da noite, Jesus ia na sua casa? Se você recebesse uma mensagem de celular, um e-mail, e lá estivesse dizendo assim, olha, aqui quem está falando é a corte celestial. Nós queremos avisar você que hoje, às 8 p.m., Jesus vai bater na sua porta e ele vai entrar na sua casa. Pergunta que eu te faço. Você iria arrumar a sua casa para receber Jesus? Imagino que sim. As crianças, vocês iriam arrumar o quarto de vocês para Jesus entrar no quarto de vocês? Eu imagino que sim. Você iria preparar uma comidinha gostosa para que Jesus pudesse comer com você? Eu acho que sim. Se você tivesse alguma coisa que você não queria que Jesus visse na sua casa, imagino que você ia esconder ou jogar fora. Você não queria que Jesus visse aquilo? Estou certo ou estou errado? Acho que sim. Mas a grande verdade, querida igreja, é que a Bíblia diz que todos os dias Jesus vem para dentro da nossa casa. Mas não somente dentro da nossa casa, ele vem para dentro de nós. Porque o texto de Coríntios, capítulo 6, agora no versículo 19, Paulo diz assim: acaso vocês não sabem que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que vocês não são de vós mesmos? O teu corpo, querida amiga, querido amigo, é a casa de Deus. E todos os dias, Deus, mediante o Espírito Santo, quer habitar dentro de você. Ele quer falar na sua mente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não habita em casa bagunçada. Deus não pode se sentir à vontade num lugar que tem muito lixo. Porque Deus é um Deus de ordem, decência e cuidado. Se nós não cuidamos desse corpo, que é o templo de Deus, como que o Espírito Santo pode habitar em nós? Se nós não cuidamos da casa de Deus, como que Deus pode vir habitar em nós? Às vezes nós queremos purificar esse prédio aqui, que é a igreja. Queremos que a igreja seja santa, isso é um bom pensamento. Queremos que a igreja seja pura, esse é um bom pensamento. Mas às vezes eu esqueço que Deus não habita só nesse prédio. Deus, Ele quer habitar dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua família. E a segunda razão porque eu preciso cuidar do meu corpo, amigos, é porque o meu corpo é a casa de Deus. E se eu não cuidar do meu corpo, Deus não vai falar comigo como Ele queria que falar. Há uma terceira razão. Eu devo cuidar do meu corpo, porque através do meu corpo eu dou glória a Deus. Amigos, quando nós aceitamos a Cristo, nós entendemos que todas as áreas da nossa vida são importantes. Paulo, ele escrevendo sobre isso em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Irmãos, às vezes nós não paramos um pouco para prestar atenção nesse texto. Eu vou traduzir em palavras mais simples para nós, tá bom? Quando você senta para almoçar, o teu prato dá glória a Deus. Quando você está em sua casa ou no restaurante, aquilo que você coloca dentro do seu corpo tem dado glória a Deus? Paulo diz aqui, queridos irmãos, que
essa área da nossa vida, nós precisamos fazer uma análise para saber que estamos dando glória a Deus ou estamos desonrando a Deus. Se estamos glorificando a Deus ou que estamos envergonhando a Deus. Você consegue entender? Eu não dou glória a Deus somente quando eu venho aqui na igreja e louvo. Eu não dou glória a Deus somente quando eu guardo o sábado. Eu não dou glória a Deus somente quando eu devolvo o dízimo. Eu não dou glória a Deus somente quando eu me ajoelho para orar. Eu dou glória a Deus no dia a dia, quando eu estou no meu trabalho conversando com as pessoas. Eu dou glória a Deus quando eu estou na faculdade ou na escola com os meus amigos. Eu dou glória a Deus da forma com que eu falo ou com que eu não falo. Eu dou glória a Deus também com o que eu não falo. Eu dou glória a Deus com aquilo que eu como, com aquilo que eu bebo. E se existe alguma área que Paulo diz que está em desacordo com a vontade de Deus, eu devo cuidar dela. Por isso, amigos, há um apelo para nós buscarmos cuidar da nossa saúde. Ellen White escreve no livro Conselhos sobre Saúde, página 38, o seguinte: tão estritamente a saúde está ligada à felicidade, que não podemos ter a primeira coisa sem ter a última. Ela diz que é impossível ter felicidade sem ter saúde. E eu acho que isso todos nós concordamos. É impossível ser feliz de forma completa se você não é saudável. E ela diz aqui, as duas coisas estão interligadas. Você quer felicidade? Então busque cuidar também da sua saúde. A quarta e última razão por que eu devo cuidar da saúde é porque a minha vida precisa ser útil para aqueles a quem eu amo. Eu vou passar um vídeo agora, eu vou pedir ajuda, Anderson, por favor. Chama o George aqui, eu penso que vai precisar que ele dê um play aqui para mim. Esse vídeo é um vídeo antigo, mas que me impactou muito quando eu assisti ele a primeira vez. George, só dá play aí. Acompanhe um pouquinho, esse vídeo fala sobre o futuro da sua vida daqui a alguns anos, tá bom? Como você quer viver a sua vida daqui a alguns anos. É só dar play aí embaixo, George, e soltar o som, por favor. Preste atenção nesse vídeo. Esse vídeo mostra duas formas de envelhecer. A primeira com saúde e a segunda com doenças. Todos nós podemos escolher de que forma nós vamos envelhecer. What will your last 10 years look like? Como serão os últimos 10 anos da sua vida? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Você vai ter saúde para brincar com seus filhos e Strong netos? enough to embrace every moment? Para desfrutar a cada momento? Will you grow old with vitality Você vai envelhecer com vitalidade or get old with disease? ou com doenças? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. É tempo de decidir. Agora, enquanto estamos jovens, é o tempo de decidir como passaremos a nossa velhice se Jesus não voltar. E sabe o que significa? Quando eu cuido da saúde, eu vou ter mais anos para trabalhar para Deus, para cuidar da minha família, para cuidar daqueles com quem eu amo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é privilegiada por, além de ter a Bíblia, ter também conselhos inspirados de saúde através do Espírito de profecia para nos ajudar. No ano de 1871, em dezembro de 1871, Ellen White teve uma visão, e essa visão é conhecida como a visão da reforma de saúde, mostrando que uma grande obra precisaria ser feita entre o povo de Deus. E ela diz que essa obra da mensagem de saúde está ligada à mensagem do terceiro anjo, de forma tão forte como as mãos estão ligadas ao corpo. E nessa visão, Deus apresentou para Ellen White 8 princípios claros, que nós chamamos de remédios naturais. 8 áreas da nossa vida em que nós precisamos cuidar, e quando nós cuidamos dessas áreas,
nós somos mais saudáveis. Quais áreas são essas? O ar puro, o exercício físico, a água, a luz solar, a boa alimentação, a temperança, o descanso e a confiança em Deus. Ela diz que esses 8 remédios são os verdadeiros remédios de Deus, que nós deveríamos buscar e cuidar para a nossa saúde. E qual é o resultado disso, irmãos? Qual o resultado de buscarmos cuidar da nossa saúde? Será o mesmo do que aconteceu com Daniel e seus amigos. Você conhece o final da história? Daniel e seus amigos estavam diante daquele banquete real, mas eles decidiram não se contaminar. E essa decisão, segundo Daniel capítulo 1, versículo 8, foi uma decisão firme. Não foi uma decisão que o vento levava para um lado para o outro, não, eles foram firmes. E eles então tiveram uma ideia. E essa ideia foi procurar o chefe dos eunucos, o chefe dos cozinheiros, e pedir para que se pudesse ser feito um teste. E eles disseram o seguinte: experimenta, peço-te, 10 dias pelo menos, que a gente possa comer legumes e possa beber água. Amigos, é interessante essa palavra no começo desse texto, experimente. Essa é a mesma palavra utilizada em Malaquias, quando fala: provai-me nisso, diz o Senhor. Me experimente nisso. Se você não for fiel, se eu não vou te abençoar. E Deus disse: experimente. Tem alguma área da sua vida que você sabe para fazer a mudança correta? Experimente. E a Bíblia diz então que aqueles jovens, durante 10 dias, participaram do que nós chamamos da dieta de Deus. Legumes, frutas, vegetais, cereais. E qual foi o resultado? Nós vamos ver o resultado no capítulo 1, no final desse capítulo. Mas antes de ver o resultado, eu queria tirar as últimas lições desse capítulo para nós encerrarmos a programação essa manhã. A primeira lição: o verdadeiro teste de fidelidade, irmãos, não é em Jerusalém. O verdadeiro teste de fidelidade acontece em Babilônia. A segunda lição: é preciso decidir não se contaminar. A terceira lição: eu preciso viver como Deus deseja que eu viva em todas as áreas da minha vida. E por último, Deus abençoa a fidelidade. Eu quero fazer um apelo a essa igreja hoje, essa manhã, para que você decida ser fiel a Deus nessa área da sua vida. Eu não sei como está a sua saúde. Eu não sei como você está nesses remédios naturais que Deus te deu. Eu me conheço, amigos, e eu sei as áreas que eu preciso mudar. Eu falo isso com a minha esposa todos os dias. Desses 8 remédios naturais, um remédio que eu ainda não consegui vencer é o descanso. Eu sou uma pessoa que dorme mal, durmo pouco, vou dormir tarde algumas noites. E esse é um erro que eu preciso corrigir em minha vida. Preciso talvez me alimentar melhor, me exercitar melhor. Qual área da sua vida, dentre os remédios de Deus, que você precisa cuidar mais? Será se a temperança? Você não tem sido temperante? Você tem sido glutão, comelão? Você não tem sido prudente naquilo que Deus pede? Será se você tem se alimentado de coisas que Deus falou para não se alimentar, que Deus havia predito para você não se alimentar ou beber? Será se você não tem se exercitado, cuidado do seu corpo como deveria cuidar? Eu não sei qual é a área que você precisa mudar, mas Deus está me pedindo para que eu faça um apelo para que você possa mudar essa área da sua vida. E qual o resultado, amigos? A Bíblia diz, Daniel capítulo 1, que após aqueles 10 dias, aqueles jovens foram dotados de conhecimento, inteligência e de toda a sabedoria. O texto bíblico termina dizendo que não foi achado em Babilônia, não foi achado outros jovens tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nenhum deles foi achado mais sábio, nenhum deles foi achado mais prudente, porque eles receberam em seu corpo, em sua vida, o Espírito Santo de Deus. Você quer receber o Espírito Santo de Deus? Você quer que Deus fale com você? Que eu e você possamos decidir hoje ser fiéis a Deus.
a entender, amigos, que precisamos dar tudo por amor a Ele. E esse tudo inclui meu corpo, inclui a minha vida, inclui a minha saúde. Que Deus te abençoe. É o meu desejo para você e para mim essa manhã. E eu faço em nome de Jesus. Amém.